Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos fazer os testes para ver se vocês estão me ouvindo, tá? Logo, logo o convidado vai entrar, tá? Eu queria fazer os conformes iniciais, né, para todos que participam. Eu não sei se está travando, né? Deixa eu tentar abrir aqui para que melhore, né, a tela para vocês. Isso. Então, pessoal, boa noite a todos. A gente vai começar a live. Eu estou aguardando o nosso convidado, tá? Ele está para se conectar porque ele teve que baixar o aplicativo, porque pela web não deu para abrir, tá? Mas a gente estava tentando e tá tudo encaminhado. Ele já vai baixar, já vai entrar. Mas eu tenho primeiro umas colocações a fazer para todos, tá? Primeiro, lembrando que quem não conhece, né, o GEAG, o Grupo de Estudos e Apoio à Adoção de Joinville, tá? Ele é uma entidade sem fins lucrativos, tá? É uma entidade que foi criada lá em 97, tá? E de lá para cá ela veio conseguindo muita coisa importante. Então ela conseguiu virar uma entidade que tem, ela tem, no caso, o apoio como utilidade pública do município de Joinville em 99. A partir de 99 para cá ela virou uma utilidade pública. Então a gente presta esse serviço para a comunidade, para as pessoas que estão em processo, né, de adoção ou têm interesse, né, sejam elas casais, pessoas solteiras, né, então, para auxiliar nesse processo e o acompanhamento, né, que o fórum presta atenção no nosso trabalho. Somos uma entidade independente no quesito de criar esse grupo, né, e trazer para vocês conteúdos. Eu faço parte da presidência, né, eu sou presidente, então a gente tem essa diretoria de 2020 até 2022, tá? Então a gente está trazendo para vocês conteúdos para auxiliar esses casais, essas pessoas que têm interesse na adoção. O nosso ponto principal é a adoção legal, a adoção via fórum, assistência social, vara da infância. Então, a nossa questão é essa, tá? Nosso enfoque é esse, é o processo. Eu vou aguardar o nosso convidado entrar, ele tá para entrar aqui no aplicativo, já está aparecendo aqui para mim, tá? Para poder colocar ele para falar um pouco para vocês do processo dele, tá? Eu estou acompanhando aqui os comentários, né? O pessoal do GA Vida de Balneário Camboriú está online, legal, pessoal, obrigado, né? Então é bom saber que os outros grupos estão interagindo. A gente tem esse papel essencial na nossa sociedade de auxiliar as pessoas, né, que têm esse interesse em adoção, emana esse sentimento, essa vontade. Então a gente está lá para auxiliar como grupo de apoio. A gente tem eventos como os eventos relacionados ao Dia Nacional da Adoção e ao Dia Internacional da Adoção, tá? Então, assim, esse ano a gente vai participar no Dia Nacional de uma live do Estado de Santa Catarina, ali do grupo do Estado, que está participando de uma live. Isso eu vou colocar aqui no nosso site, no nosso Face do GEAG, a colocação dessa live que vai ter, para contar um pouquinho da história do nosso grupo. Tá? Eu estou só aguardando o convidado, estou falando com vocês, mas estou aguardando o nosso convidado, tá? Entrar para eu poder liberar ele para a gente começar o assunto. Tá, pessoal? Então, vocês estão me ouvindo? Alguém quer botar algum comentário se está tudo ok com a live? Estou aguardando algumas respostas aqui, tá? do som. Se está saindo isso, boa noite, entrou o pessoal.
Bom, ele está tendo problemas com o aplicativo, estou aguardando ele aqui. Vamos ver o que a gente consegue fazer para disponibilizar essa live para vocês, que eu preciso também dar atenção, como eu estou aqui sozinho, né? Todo mundo em quarentena devido à Covid, a gente está fazendo esses encontros. Então, ele consegue me ouvir, né? Mas eu não, ele já está conectado, ele consegue me ouvir. Eu vou tentar inserir ele aqui na live para ver se melhora, se abre de uma vez essa conexão, se ele entra na live comigo aqui. Deixa eu ver. Guardar um pouquinho. Olá, boa noite. Sem som? Problemas técnicos, vamos aguardar, né? Para ver o que acontece. Uhum. Continua sem som. Amor, você tá com bateria no... Bom, o som tá ok, a imagem tá picotando um pouco, tá? Para meu desespero, tá, gente? A gente teve problemas com a internet na região, tá? Os técnicos aqui da região e me falaram que não foi só na região onde eu tô, foi geral do estado, tava tendo problema com conexão, tá? Então, bem antes da live. Então, imagina como é que fica o coração da gente querendo entrar ao vivo e ter que aguardar todos os problemas técnicos. A conexão tá indo. O problema é que o meu convidado não está conseguindo na live, tá? Se ele entrar aqui na minha parte inferior do vídeo, eu consigo inserir na live com vocês. Vocês viram que ele entrou, mas depois saiu da lateral. É que ele precisa estar conectado. Tem som. Tem que checar o pessoal que está colocando. Às vezes vocês têm que checar se está o volume, né, do aplicativo. Tem som sim. Tá? Vamos aguardar um pouquinho para ver se o convidado entra. Tá? Porque eu preciso dele para fazer a live com vocês. Tá? Vamos aguardar. Problemas técnicos existem em qualquer grande ou pequena live. Quem está tentando conectar. Bom. Vamos ver agora. É que o pessoal colocou ali, né? O Fernando colocou que quando o Rafael entrou, o som dele entrou. E eu não consigo me comunicar com ele. Eu tô aqui com o fone, né? Com o fone, eu preciso me comunicar com ele para
a gente fazer a interação na live. Eu não consigo ouvir ele, eu não consigo fazer uma interação cruzada aqui. Tá, vamos tentar ver o que eu consigo aqui. Deixa eu ver aqui. Eu vou tentar assistir a live. Tá. Vamos ver o que eu consigo aqui. Tá. A gente vai fazer a interação na live. Eu não consigo ouvir, eu não consigo fazer uma interação cruzada. Vamos ver se ele entra. Não, ele tá. Caiu a conexão dele. Tá? Eu tava tentando inserir. Viu, pessoal? Tava tentando inserir ele na live, mesmo que o pessoal comentou que a imagem tava ok, o som dele tava ok. Eu tava tentando inserir ele na live e eu assisti ele pelo Facebook ao vivo, para eu poder. Eu preciso que o meu convidado conecte para eu poder liberar ele para vocês, para liberar o áudio para vocês e o vídeo dele. Ele está tentando se conectar, ele baixou o aplicativo para entrar na conexão, mas ele não está conseguindo. Problemas técnicos, peço a compreensão do pessoal, né, para poder liberar esse conteúdo para vocês, tá? No caso, o nosso tema é adoção, histórias e vinculação familiar, tá? A gente está tentando trazer Rafael Moeller Borges, né, psicólogo especializando em psicologia clínica na abordagem Gestalt terapia. Então ele vai contar para a gente algumas histórias de processos de vinculação familiar, tá? Então eu estou tentando ver se ele está tentando conectar aqui de novo, está aparecendo para mim. Ele está tentando conectar. Vamos ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. Ainda. Vamos colocar ele aqui ao vivo. Ver se vocês conseguem ouvi-lo. Será que temos Ele vai sucesso entrar. agora? 2, 1, ele vai entrar ao vivo. Eu vou checar aqui junto na live se tem. Se alguém tiver me ouvindo, não ouvindo, se puderem comentar. Não, o áudio eu não te escuto. Eu acho que vou te colocar ao vivo aqui. Para ver se o pessoal te escuta. Tá? Dá um oi pro pessoal aí. Se o pessoal te escutar, a gente toca o conteúdo. Vamos lá? Beleza. Aí. Bom, parece que o pessoal está escutando. Então, o pessoal vai comentando para deixar o Pedro por dentro do que eu estou falando aqui.
que escuta. Tá? Dá um oi pro pessoal aí. Se o pessoal te escutar, a gente toca o conteúdo. Vamos lá? Ó, acompanhei aqui pelo Facebook. O pessoal tá escutando. Isso. Então é o seguinte, porque eu não estou te ouvindo pelo aplicativo, eu vou sair agora da live, vou te deixar com o pessoal, ficar o assunto e vou assistir a tua live aqui. Se eu precisar fazer alguma interação, eu entro, certo? Beleza. Bom, acho que vamos seguindo por aqui, então. Espero que estejam todos me ouvindo bem. É uma pena não ter conseguido essa conexão com o Pedro, né? Trocar essa ideia direto com ele. Então, acho que acabar sendo um pouco monólogo da minha parte. Eu estou com a live aqui aberta também ao lado, com um pouco de delay, mas eu consigo ver os comentários de vocês. Então, se puderem me acompanhar e interagir, até para saber como que tá chegando aí. Às vezes vou precisar olhar para o lado um pouco, mas espero que esteja tudo ok. Deixa eu checar as mensagens. Estou ouvindo, estamos escutando. Legal, vamos seguir daqui. Então, o meu nome é Rafael, eu sou psicólogo, atualmente estou trabalhando na Secretaria de Assistência Social da Prefeitura do município de Joinville, né? Eu sou também psicólogo clínico, gestalt terapeuta, e o motivo de eu estar aqui hoje, né, o que fez me convidarem para essa live, foi a experiência que eu tive, né, junto a várias pessoas que passaram por esse processo de adoção, né, tanto as famílias de origem também, as crianças, obviamente, porque eu tive uma experiência junto ao programa Famílias Acolhedoras de Joinville, né, um serviço de acolhimento do município de Joinville, acho que como o pessoal já deve conhecer bem, né, o funcionamento do sistema de acolhimento. Então, eu tive a grande oportunidade, né, de conhecer várias pessoas e várias histórias e participar de muitos momentos bastante especiais, né, que certamente marcaram e construíram a história de vida de várias pessoas e a história realmente de várias famílias, né? Agradeço muito pelo convite, um grande abraço para o Fernando, né, que entrou em contato comigo, a partir da Tânia, que é outra colega psicóloga que dá um suporte muito bom, né, tanto para famílias acolhedoras quanto para outros serviços de acolhimento também, né, ela faz esse atendimento de crianças. Então, eu acho que eu falo um pouquinho de como que era o meu trabalho e trago, né, alguma dessas histórias, né, para vocês. Então, um trabalho num serviço de acolhimento vai desde o acompanhamento das crianças, né, que estão passando pelo acolhimento, como naquele caso das famílias acolhedoras, né, que estão com a guarda temporária daquelas crianças naquele momento, e das famílias de origem, né, para lidar com toda a situação que levou até o acolhimento. E em certos momentos, né, da minha prática profissional, eu tive a grande oportunidade de estar em contato com as famílias adotivas, né, de fazer todo esse processo de aproximação, né, da família, que seja o casal, né, que seja uma pessoa junto daquelas crianças. E certamente alguns momentos me marcaram e eu dou especial atenção para a questão da vinculação, né, a questão do apego
que existe entre o adulto e a criança, ou entre a família no geral. Por ser famílias acolhedoras, tinham uma questão a mais que era, ao mesmo tempo, trabalhar o apego da criança para a família e o desapego da família acolhedora da qual aquela criança estava saindo, né? E para isso existia todo um processo de aproximação, né? A criança, depois que passava por todo um tempo acolhido, onde era tentado muitas vezes investir na família de origem, para a superação de alguma situação que de fato levou ao acolhimento, né? E certas situações a criança retornava ou para a família ou para a família extensa, né? Que são avós, tios, ou então para o caso de adoção de uma família substituta. Então tinha um período de preparação, não é simplesmente a criança sair da casa da família acolhedora para a casa da família adotiva, e era muito interessante acompanhar a expectativa que existia, né, dos dois lados, tanto da família quanto da criança. Me marca muito as, as ocasiões em que eu conhecia, né, a família adotiva ainda no fórum, ainda nas primeiras reuniões, né, quando, enfim, eles recebiam a ligação falando, né, que a hora tinha chegado, que tinha ali uma criança para eles iniciarem o processo. E, bom, quero trazer para vocês uma história desse momento em que eu conheci um desses tantos casais que eu tive a honra de acompanhar. E eu lembro de ser muito emocionante que eles tiveram notícia, foram até o fórum, mas não tinham mais nenhuma informação sobre quem que era a criança e tudo mais. E eu já estava, né, com algumas informações sobre a criança, levei meu celular com algumas fotos para mostrar para a família, e eu vejo aquele casal super apreensivo, mas ao mesmo tempo super animado e emocionado com aquilo. E aí, de repente, eu simplesmente fui falando sobre a criança, falei o nome, vamos puxar um nome fictício aqui, ó, esse daqui é o Miguel, e fui mostrar a foto, né, para a mãe, e na verdade para a mãe e para o pai, né, os dois juntos. Na hora já percebi, né, a emoção nos olhos deles, né, ao se deparar com a foto da criança, e eles e a mãe falou: Nossa, é o meu neguinho, né? E depois eles me explicaram o que era essa questão do meu neguinho, que ela trouxe uma certeza desde o início do processo, né, de que seria o neguinho dela, que seria aquela criança, né, com aquelas feições, com algo que ela já vinha alimentando, já vinha imaginando, né, como que seria esse filho, e a surpresa que foi se deparar com justamente aquilo que ela vinha, acho que nutrindo, até maternando já essa ideia. E um detalhe é que ela trouxe essa certeza do meu neguinho, sendo que ela não colocou, eles não colocaram nenhuma especificação, né? Eu acho que fora uma questão de faixa etária e tudo mais, mas questão de cor de pele, mesmo questões de saúde e tudo mais, eu acho que era uma situação que estava bastante aberta, mas mesmo assim chegou, parece que aquela criança que era realmente predestinada para aquele casal. E depois daquilo, o, é, todo o processo de aproximação foi muito intenso e foi muito interessante de ser observado, que era uma criança de aproximadamente 2 anos e tinha um desenvolvimento muito defasado, né? Era uma criança que vinha de uma situação, de uma família que estava em situação de rua já há um certo tempo, então teve uma questão de socialização que foi bastante prejudicada. Era uma criança que praticamente tinha zero vocabulário, né, uma interação mais dificultosa, e com aquele casal
foi impressionante vendo a interação com o pai, ao mesmo tempo o carinho e o apego que ia se criando com a mãe. E eu tenho vívido na memória a primeira visita domiciliar, né? Porque primeiro são feitos encontros na sede do Famílias Acolhedoras ou em algum outro lugar seguro que dê para brincar, que dê para interagir, mas certa altura do campeonato é feito uma visita na casa da família e a alegria daquele menino entrando a primeira vez em casa era estonteante, era a casa dele. Né? Eu ia dizer que parecia a casa dele, mas não, era a casa dele. Né? E vê-lo entrando pela porta da frente, pulando, né? E indo conhecer o quarto, e os pais tinham enfeitado a casa com balões. Naquele momento estava só a mãe, o pai estava trabalhando ainda e pulou na cama, e depois foi na cozinha e comeu o bolo, e todo feliz, e a festa que ele fez quando o pai chegou. E eu segui depois conversando, né, com esse casal, e eles trazendo o desenvolvimento, né, do menino, e as palavras que simplesmente foram desabrochando, e ele ficando a cara da família, e tanto com ele quanto em outras situações, foram me reafirmando que existe um tipo de conexão, que existe um algo a mais, né? Acho que eu ouso dizer que dá para pensar numa certa destinação, né? De que tudo que aconteceu com aquela criança até ali, que tudo que aconteceu com aqueles pais até ali, foi justamente para que houvesse esse encontro, né? Que realmente esses dois núcleos, essas três almas se enlaçassem e eu tiro algo de divino realmente disso, né? E foi algo que só foi me confirmando cada vez mais em várias situações que eu fui vendo esse tipo de predestinação, esse feeling diferenciado, né, que o casal ou a pessoa tinha sobre certa criança. Então, realmente tem coisa que se desenvolve com uma facilidade, com uma leveza, né? E a espontaneidade, a leveza, eu acho que são palavras essenciais ao se lidar com alguma coisa tão sublime como é uma adoção. Eu sou bastante tagarela, né? Eu entro no assunto, vou embora. Eu acho que esse vai ser um instantinho para eu ver se tem alguma questão aqui e eu retornar para alguma história ou para responder alguma coisa de vocês. Vamos lá. Pessoal dizendo que está ouvindo, que está tudo certo. Aham, que legal. Vou seguindo em frente aqui então. Mas fiquem à vontade, né, para, se tiver alguma questão, se quiser que eu fale de algo específico, né, talvez com alguns segundos de demora para eu checar ali, mas eu posso ir vendo e notando. Eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre esse tipo de conexão, agora também uma situação entre irmãos, que foi mais um ponto que é, me impactou bastante, quanto a essa questão de existir uma conexão, digamos superior. Foi uma situação de uma adoção internacional que eu tive o privilégio de acompanhar. É um processo é um processo bastante interessante, bastante cuidadoso, né? Neste caso, o casal veio e ficou durante um mês num apartamento em Balneário Camboriú, né, umas certas férias de um mês, enquanto se tinha esse processo de aproximação com as crianças. Obviamente, antes deles virem ao Brasil, foi feito
à distância, umas primeiras conversas por videochamada, e ter acompanhado isso no fórum também foi muito interessante. As crianças se preparando, aprendendo a falar italiano, nesse caso era uma família da Itália, né? Aprendendo a falar italiano. Eram duas crianças, né? Um casal de irmãos, por volta ali dos 8 a 10 anos. E eu vou pular para o final já do processo de aproximação, né? Eu fui fazer uma visita no apartamento onde eles estavam, em Balneário Camboriú, e durante a tarde fiz, né, uma conversa com eles, conversei sobre questões como saudade, né, e os dois super fofos quando perguntei para eles, né, se saudade, o que eles achavam, se saudade era uma coisa boa ou saudade não era uma coisa boa. E eles falam, não, claro que saudade é uma coisa boa, porque saudade nos faz lembrar daquilo que a gente gosta. E eu concordei com eles falando, ninguém tem saudade de uma dor de barriga ou ir no dentista, né? E ali eles riram e eu aproveitei aquele momento para que eles contassem histórias, né, sobre a família que ficava no Brasil, sobre alguns irmãos, né, que estavam acolhidos em outros é, em outras instituições de acolhimento. Acho que ficaram, digamos, uns 5 irmãos, né, acolhidos. E ali a gente ficou durante a tarde contando várias histórias, tendo um momento bem descontraído, bem bacana, né, bastante emocionante também. Aquela tarde foi o último dia que eu vi os dois. Depois daquilo, acho que 2 dias depois, eles zarparam para a Itália. Foi um sucesso, deu tudo certo. Mas a questão dessa conversa com os irmãos, no dia seguinte, eu participei de uma reunião junto a todos os serviços de acolhimento, né, do município. E ao final dessa reunião, o pessoal de uma outra instituição de acolhimento, onde estavam os irmãos, né, do casalzinho, vieram me procurar e, Rafael, como é que tá os dois meninos? Ontem os irmãos deles estavam falando tanto sobre eles, né? Durante a tarde estavam contando histórias e tal, estavam lembrando tanto sobre os dois. Na hora já me arrepiou, assim, e eu pensei, ao mesmo tempo que eles estavam lá em Balneário Camboriú, contando essas histórias, os irmãos aqui em Joinville também estavam compartilhando dessas mesmas histórias ou da mesma conexão. E foi me acendendo uma luz sobre esse assunto, que era pouco depois disso, eu comecei a entrar em contato com algumas temáticas, algumas questões de campo, ou mesmo de física quântica, que me fizeram entender um pouquinho melhor que fenômeno que tinha acontecido ali. Né? Como que é possível ter esse tipo de ligação que eu não podia crer que era uma mera coincidência, né? Disso ter acontecido ao mesmo tempo. E eu fui ver que eu poderia chamar isso de entrelaçamento quântico, né? De que sem respeitar tempo, sem respeitar espaço, as pessoas ainda continuam com essa conexão. Eu tive uma outra experiência desse tipo que me marcou e me fez confirmar ainda mais esse tipo de conexão. Foi entre uma mãe biológica, ela era uma adolescente, tinha 17 anos, e um filho, pouco menos de 2 anos, por volta dos 2 anos, que estava acolhido. Foi um acolhimento muito difícil, eles mantinham uma ligação muito forte, e depois de um tempo a criança estava super bem na casa da família acolhedora, e até que, de repente, notaram uma súbita e extrema mudança de comportamento. Ele, que adorava ir para a escola, não quis mais para a escola, se fechou, começou a chorar,
começou até mesmo a se autoagredir, bater a cabeça na parede e tudo mais. E foi numa mesma época, no mesmo dia em que a sua mãe teve um problema de saúde, né? Precisou ser internada e passou quase que uma semana internada e sofrendo bastante. E não é como se a criança ou mesmo a família acolhedora soubesse que estava acontecendo isso com a mãe. Eles não tinham mais nenhuma informação naquele momento sobre a mãe e o comportamento da criança mudou quase que magicamente naquele momento. E passado esse tormento na vida da mãe, né, tendo alta, estando estável de novo de saúde e tudo mais, a criança voltou a ser o que ela estava sendo antes desse episódio. Então, o que ficou para mim foi esse baque de que, de fato, aquilo que eu tinha visto, né, com os dois irmãos, aquilo que em outras situações já iam me pipocando, e por fim essa foi para consolidar que estamos lidando com tipos de ligações sublimes, de fato, e que eu não tenho dúvida de que aquelas crianças que encontram uma nova família, que têm a oportunidade de seguir por uma nova história, fazem também essa amarração, ou até mesmo já tinham essa amarração com essas famílias que estão por vir. Vamos dar mais uma olhada aqui nos comentários. Mayara comentou que travou, espero que tenha destravado. E falar um pouquinho sobre o processo de aproximação. Acho que talvez do pessoal que está assistindo seja acho que das questões principais, né? Como será aquele momento em que seremos chamados para então conhecer aquele que será o nosso filho, né? E eu tinha falado da questão da leveza, da espontaneidade, e de fato buscávamos muito isso, né, como um norte para o processo de aproximação. Um dos melhores processos, digamos assim, que eu já participei foi de uma situação em que de repente eu percebi, tá, já aconteceu o desacolhimento, já foi para casa, né? Estava em aproximação e parecia que já tinha vivido, né? Com a criança já tinha vivido com o casal a vida inteira dele e que era isso mesmo e que era o filho mesmo. Ela nem praticamente se deu conta de que saiu da casa da família acolhedora e já estava na sua casa nova. E a forma de acontecer desse jeito mais leve, desse jeito mais espontâneo, é reconhecendo a necessidade da criança, o que a criança gosta e o que tem de afim, o que tem de parecido, né, com essa família adotiva. Então, uma outra história de aproximação que foi muito bacana foi de uma criança que gostava muito de soltar pipa. Era uma das brincadeiras favoritas dele. E que a família que iniciou nesse processo tinha uma filha de uma idade muito semelhante, ele era um pouquinho mais nova do que, um pouquinho mais velha, desculpa, do que a criança que estava no processo. E eles também tinham esse costume de tirar pipa. Então, a sede de famílias acolhedoras fica numa rua sem saída, a última casa de uma rua sem saída, que dá a oportunidade, né, de poder brincar na rua sem perigo de carro ou algo do tipo. Então, eles foram lá e foram soltar pipa, e o processo de aproximação foi praticamente soltando pipa na rua.
Bom comentário do Fernando aqui. Por isso que quando demora muito a chegada da criança, quando chega muitos têm esse sentimento de que era para ser aquela criança. Conexões, né? E o Fernando tem uma história de conexão também que foi muito bacana, né? Um grande abraço para o Fernando, um grande abraço para o Matheus, né? Que também tive a honra de acompanhar o processo deles. E processo bastante diferenciado, né? Teve uma relação bastante incomum, mas o tipo de conexão em que eles tiveram, o afeto que existiu naquela relação, era muito tocante e muito verdadeiro, de fato. Vamos ver aqui. Parabéns, Giage, pela iniciativa, muito bom. Ah, legal, um abraço do Fernando. E mais uma vez agradecer e parabenizar a Giage, né, por esse trabalho realmente importantíssimo que vocês fazem, né, de trazer essa discussão, essa conscientização e fazendo parte da mudança de vida de muitas pessoas, de muitas crianças, né, de muitas famílias, porque entendemos que a questão da adoção é um fenômeno universal, né? Algo que existe mundo afora, situações em que uma família de origem não tem condições ou tem algum impedimento, né, de propiciar uma vida digna e saudável para aquela criança, e vem esses verdadeiros anjos da guarda, né, para poderem fazer esse papel de quem está aberto realmente a participar e promover qualidade de vida e possibilidade de vida, né, para essas crianças. E, e é uma oportunidade muito rica, sem dúvida, foram uns anos de maior aprendizado da minha vida, mesmo questões de espiritualidade, né, ao ver esse tipo de conexão, ao ver toda essa coisa, é, essa dádiva de vida mesmo acontecendo, né, e como existe essa vinculação, essa conexão tão, tão forte, tão divina, né, entre as pessoas. Por mais que a adoção seja um fenômeno universal, no Brasil ela, ela tem um quê ainda mais especial por toda a desigualdade social que a gente vive, né? Ela é uma ferramenta de possibilidade de vida realmente, e é uma ferramenta muito digna e verdadeira, e que certamente já fazia parte, né, da vida tanto da pessoa quanto da criança, antes mesmo de propriamente acontecer. Bom, dentro de um processo de adoção, é muito importante ficar atento e reconhecer as necessidades e a sabedoria da própria criança, né, e do próprio campo que está ali acontecendo. Vou contar sobre um processo que, no fim das contas, era algo que, digamos que não era para acontecer. Era uma situação de uma mulher que, naquele momento, digamos que não estava tão disponível assim, ou pelo menos o que parecia é que não estava tão disponível de forma prática, né, a questão de disponibilidade de tempo, disponibilidade de atenção naquele momento, para uma criança que, em especial, precisava de
muita disponibilidade, né? Certamente era uma mulher que, sim, pode ter sucesso, sem dúvida, né, na adoção de uma criança, mas que para aquela criança, em especial, via-se que poderia ter alguma problemática. E eu me lembro, né, tiveram um primeiro contato que foi muito bom, né, e até que em uma das visitas, né, lá na sede do Famílias Acolhedoras, a família acolhedora trouxe a criança e no meio do caminho a criança dormiu, né, o menino também de 2 anos e meio, 3, ele dormiu e não havia o que, não tinha o que fazer para acordar, né, aquela criança. Já se tinha alguns apontamentos, algumas sensações de que a vinculação não estava acontecendo, e naquele momento, eu acho que todos nós entendemos, inclusive aquela mulher que estava no processo, né, para adotar aquela criança, entendeu que não era aquele momento e que a própria criança, com a sabedoria dela, se colocou indisponível para aquele encontro naquele momento, né? Eu fiz todo um acompanhamento depois, um atendimento depois, tanto com a família, com a criança, e principalmente com essa mulher, né, que passou, foi uma frustração para ela, mas que ela entendeu perfeitamente e continuou, né? E depois disso surgiu, né, surgiu uma família com as características realmente que aquela criança estava necessitando, e, e a coisa aconteceu, acho que de uma forma muito mais leve, muito mais natural. O meu trabalho era muito menos de psicoterapeuta, né, da criança especificamente, sim, muito mais de uma psicologia social, de um entendimento do que estava acontecendo e um gerenciamento, né, daquelas situações. Vamos ver algumas perguntas aqui que eu reparei, que temos perguntas aqui. Muito legal, muito obrigado. E quando o Fernando comentando, e quando não acontece o vínculo de imediato, muitos casos de dificuldades que depois mudam totalmente também. Às vezes não acontece ali, precisa de um investimento a mais, mas que no fim das contas é possível se construir, né, com muito cuidado, com muita paciência. A Nelce, olha só que legal ver a Nelce por aqui. Ah, ela é uma queridíssima mãe acolhedora, né, que participou, inclusive, de uma das histórias que eu contei aqui hoje. A Nelce diz: parabéns, Rafael, você fez um trabalho maravilhoso na família acolhedora, faz falta. Eita, nós, eu sinto falta também, né? Acho que certamente que trabalhar com essas questões tem um lado bastante pesado, tem um lado que, né, eu acho que emocionalmente, psicologicamente, é fácil de acabar se afetando, né? Eu acho que situações, porque nós estamos lidando com esse momento lindo que é a adoção, mas lidamos também com a dificuldade familiar e todo aquele processo de tentar reverter uma situação que geralmente é de muita miséria, muito complicado, né? E momentos com pessoas especiais, com famílias especiais, é o que conseguia me manter firme naquele trabalho. Então, grande abraço para a Nelson, grande abraço para as queridas famílias acolhedoras que eu tive o privilégio de acompanhar. A Karen, muito bom trazer histórias reais de famílias reais. Percebo que muitas vezes os adotantes fantasiam um filho perfeito e os filhos também fantasiam por isso. A aproximação é muito importante para as expectativas sejam alinhadas. E nesse comentário, eu me lembrei de mais uma situação
daquela adoção daquela adoção internacional que eu tinha comentado mais cedo, que diz respeito justamente a isso. Porque quando as duas crianças, né, o casal de irmãos, ficaram sabendo da, dessa possibilidade de ser adotados por uma família da Itália e tudo mais, o menino ficou super empolgado com aquilo e a menina ficou mais receosa, né? Então, no processo de preparação, bem no começo, estava lá ele aprendendo italiano,